Olá pessoal do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai aí começar o nosso estudo sobre a visão e o olho humano, certo? Então, começando aqui nosso estudo sobre o olho humano, vamos só relembrar aqui, que no nosso corpo, nós temos aí 5 sentidos, que são a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então, a visão é um desses 5 sentidos, certo? E o órgão responsável por esse sentido, o sentido da visão, é o olho. E no caso, nós temos aí 2 olhos, então um par de olhos são esses órgãos, somados com o cérebro que fazem aí com que a nossa visão aconteça. E aí, quando a gente olha para o olho, pode parecer algo simples, mas é uma estrutura bem complexa, formada aí por diversas estruturas diferentes que permitam aí que a gente consiga enxergar. Então, partindo disso, a gente tem aqui algumas estruturas externas, que são as estruturas que a gente consegue observar quando a gente olha para o olho de alguém, para um olho. A gente tem aqui a pálpebra, a pupila esclerótica e, por fim, a íris. Temos aqui essa estrutura. Mas aí, por trás desse olho, existe muita coisa. A gente tem aqui o corpo ciliar, a córnea, a íris, que a gente já consegue observar aqui, o cristalino, o corpo ciliar, esclerótica, retina, coroide, o nervo óptico, o humor vítreo. Então, existe uma série de estruturas aqui que são responsáveis pela nossa visão, certo? O olho, eles se encontram aí no interior das cavidades ósseas, certo? No interior aqui, dessas cavidades do nosso crânio, que são chamadas de órbitas oculares, ok? E são revestidos por uma camada de tecido conjuntivo fibroso, chamado de esclerótica, certo? Então, a gente sabe que a esclerótica é basicamente essa camada aqui de tecido conjuntivo fibroso. Na esclerótica estão inseridos os músculos que movem os globos oculares. Além disso, ela apresenta na parte anterior do olho, ou seja, na parte mais externa, uma área transparente com maior curvatura chamada de córnea. Essa córnea aqui ela é essencial para a nossa visão. Então, o que é essa córnea? A córnea é a parte aí transparente do olho, está localizada aí na parte interna e possui de 10 a 11 milímetros de espessura, então é bem fininha. Essa córnea, ela é um tecido fino, transparente e resistente, responsável por focar as imagens e por captar a luz. Então, ela que é responsável por focar nas imagens e captar a luz direto dos nossos olhos. Além disso, também serve para proteger o nosso olho dos micro-organismos. Então, ela é aí, essa proteção, uma barreira, vai dizer assim, dos micro-organismos do nosso olho. Quando a curvatura dessa córnea, a córnea ela tem uma curvatura, certo? Como ela é responsável aí por captar as imagens e a luz, quando ela sofre alguma alteração nessa curvatura, causa aí algumas doenças da visão, como por exemplo a miopia. Quem tem miopia tem aqui, uma pessoa que tem a visão normal, a luz é captada e é focada aqui, lá no fundo do nosso olho. Quando a pessoa tem miopia, essa luz aqui, quando ela é captada, ela acaba sendo distorcida, ela não chega onde ela deveria chegar e tem uma dificuldade aí na hora de enxergar. Por isso que a gente usa os óculos, Essa lente aqui, ela faz uma refração correta dessa luz para que ela atinja o local correto do nosso olho e a gente consiga enxergar com qualidade, certo? Então, partindo aí para outras estruturas do nosso olho, a gente vai ter a conjuntiva, que é uma membrana mucosa, certo? Que reveste posteriormente as pálpebras e recobre a superfície anterior do olho até a córnea, certo? Quando a gente fala aí da esclera, nada mais é, certo, do que o branco do nosso olho, certo? Então, o branco do nosso olho a gente vai chamar ele de esclera. Constitui um suporte externo fibroso para a inserção de músculos extraoculares, certo? Então, ele vai ser aí o que vai estar dando sustentação para esses músculos, certo? A íris, que é toda essa parte aqui colorida do nosso olho, é a porção que dá cor aos olhos e está localizada na parte anterior do cristalino e posterior da córnea. Essa região possui importantes músculos que possibilitam o aumento ou a diminuição do tamanho da pupila, certo? De acordo com a quantidade de luz no ambiente. Então, a gente tem aqui, a íris, certo? Que está aqui, depois da córnea no nosso olho. Então, quando a gente fala aí da pupila,
A pupila é uma região localizada no centro da íris, então a gente tem a íris, né, no nosso olho, no meu caso um olho castanho, a gente tem a íris, é toda essa parte aqui. No centro, essa parte mais escura, a gente tem a pupila, ok? Essa pupila, né, ela está localizada aí no centro da íris, apresenta-se como um menor círculo escuro que muda de tamanho. Então essa pupila ela pode se dilatar, ela pode retrair, certo? Ela pode estar aí mudando de tamanho. Ela é uma abertura por onde a luz entra a fim de encontrar o cristalino. Então a luz ela entra no nosso olho por meio da pupila, certo? Dessa abertura aqui que pode estar mudando de tamanho. O cristalino. O que é o cristalino, né? Esse cristalino também pode ser chamado de lente, certo? É um disco transparente rico em proteína que divide o olho em duas partes, a parte anterior e a parte posterior. Anterior é o que vem antes do cristalino e posterior é o que vem depois, certo? A porção anterior apresenta o humor aquoso, que se destaca por ser uma substância aquosa de cor clara, certo? Que está na parte externa. Já na porção posterior está o humor vítreo. Esse humor vítreo que é um material gelatinoso formado por água, fibras de colágeno e ácido hialurônico, ok? Então toda essa estrutura aqui, ó, mais gelatinosa, certo? É aí o humor vítreo, certo? O cristalino ele promove a acomodação visual, pois modifica sua forma para garantir maior nitidez na visão, ok? Então a gente tem aqui o que seria a estrutura A, é a parte anterior, no caso aqui estaria localizado o humor aquoso, enquanto que toda a parte B aqui, ó, a parte posterior, o humor vítreo, ok? Então, lembrando, o cristalino ele promove a acomodação visual, por isso que ele é chamado de lente, pois ele modifica aí sua forma para garantir maior nitidez na visão, certo? Agora a retina que é uma das partes mais essenciais para a gente falar aí de visão. A retina é a camada encontrada internamente no olho, certo? E destaca-se por possuir fotorreceptadores, ou seja, estruturas receptoras de luz, que são capazes de captar informação visual e enviar essa mensagem ao nervo óptico, certo? Então ela vai estar aí captando a luz, todas as mensagens visuais e enviando para o nervo, a partir desse nervo vai chegar as informações do nosso cérebro. Isso significa que é na retina que as ondas luminosas, ou seja, as ondas de luz, transformam-se em impulsos nervosos, ok? Nos seres humanos existem dois tipos de células fotorreceptoras, os cones e os bastonetes. Os cones são pouco sensíveis à luz, mas garantem a visão em cores. Então os cones são aí responsáveis, né, por identificar as cores, né, dos objetos de tudo ao nosso redor. Enquanto que os bastonetes, por sua vez, são capazes de distinguir cores, entretanto, são mais sensíveis à luz, o que nos permite ter uma visão noturna em preto e branco. Então, quando a gente está em uma região que tem pouca luz, a gente tem uma visão aí com menos cores. Por quê? Graças aos bastonetes, certo? Quando a gente está aí com os bastonetes em ação, a gente consegue enxergar com poucas cores. Quando é uma região com muita luz, aí acontece graças aos cones, ok? A gente consegue enxergar aí com essas cores, né, bem visíveis. E quando está uma luz ali adequada, né, os dois entram em ação juntos, a gente tem a visão ideal. E a gente tem aqui como seria basicamente, a luz ela vai entrar no nosso olho, certo? Aqui, ó, por meio da pupila, passando pelo cristalino, no fundo do olho, ela vai encontrar aí essa retina. Aqui vão ter esse conjunto de cone e bastonete, que juntos vão estar dando aí a luz e dando aí as cores aos objetos, ok? Aí a gente tem também uma coisa que acontece com muita frequência, que é o deslocamento da retina. Quando essa retina ela se desloca, há aí uma dificuldade para enxergar. Se chama muito comum que a visão fica embaçada, certo? E aí, isso aqui pode ser corrigido por meio de uma cirurgia. É importante também a gente observar, ó, que aqui no olho, no finalzinho, a gente tem um nervo óptico. Esse nervo óptico, né, depois que a retina ela vai estar captando todas as informações de luz ao nosso redor, ela vai enviar essa mensagem para o nervo óptico, onde a luz vai se transformar em impulsos
nervosos, certo? Para passar aí pelos nervos. Lembra que a gente viu que nervo é composto por neurônios, certo? Esses neurônios aí funcionam a partir de impulsos nervosos. E aí, mais uma vez, o nervo óptico. Esse nervo é responsável por garantir que impulsos elétricos do olho sejam levados para a área específica do cérebro que efetua para a sua interpretação. Então, tudo ao nosso redor é interpretado aí. É captado pelo olho, levado essa informação no nervo, pelo nervo óptico e interpretado pelo cérebro, ok? E aí, quando a gente fala da visão, a gente pode observar algumas doenças, certo? Algumas dificuldades de enxergar. As mais comuns, a gente tem aqui a miopia. É quando o olho ele encontra-se anatomicamente maior do que o normal, fazendo com que o raio luminoso não alcance a retina, resultando na formação da imagem antes dessa. Lembra que a gente viu, né? Que quando a luz chega na retina, aí a imagem ela vai ser... a informação vai ser encaminhada para o nervo óptico que vai chegar no cérebro. Mas aqui no caso da miopia, esse raio luminoso, essa informação luminosa, fica antes da retina, ok? A hipermetropia. Hipermetropia é quando o olho encontra-se anatomicamente menor do que o normal, levando à formação da imagem após a retina, fazendo com que o indivíduo tenha dificuldade de enxergar de perto. Enquanto que na miopia, a pessoa consegue enxergar melhor de perto do que de longe. E por fim, o astigmatismo. Astigmatismo habitualmente é resultado de uma curvatura desigual da córnea, levando a uma visão distorcida, pois uma parte da imagem é formada na retina, enquanto outras partes formam-se antes e depois dessa retina. Certo? Então aí, tem imagens que chegam na retina, outras que são formadas antes e outras que são formadas depois. Então fica tudo embaçado, uma confusão de se enxergar, ok? E pode ocorrer aí isoladamente ou em associação com outros defeitos de retração. Então você pode ter aí o astigmatismo e alguma outra doença ao mesmo tempo. A gente tem também a presbiopia, que é a perda da acomodação visual devido à idade, resultando aí da perda da elasticidade progressiva do cristalino. Certo? Então esse aqui ele vem aí com a idade. E tem também outras comuns que são a catarata, o glaucoma e o daltonismo. O daltonismo aí é uma dificuldade, né, na percepção das cores. Nem sempre da forma como uma pessoa que não tem daltonismo enxerga as cores, a pessoa que possui daltonismo ela vai ter essa diferenciação na hora da captação dessas cores, certo? E aqui a gente tem uma representação de como uma pessoa com a visão normal enxerga, com miopia, com a hipermetrofia e, por fim, o astigmatismo. Uma pessoa com a visão normal, né, ela enxerga tudo perfeito. A pessoa com miopia, ela consegue enxergar as coisas de perto com facilidade, mas as coisas de longe ela vê tudo embaçado. Enquanto que a hipermetropia acontece o contrário. Essa pessoa tem dificuldade em enxergar as coisas de perto, certo? E enxerga melhor o que está mais distante. E no caso do astigmatismo, acontece que a pessoa enxerga tudo embaçado. Ela tem dificuldade em enxergar o que está perto e também o que está longe, certo? É basicamente assim, dessa forma, essa diferença aí entre as doenças, dessa forma que a gente enxerga, ok? Então, pessoal, a nossa aula, né, sobre o olho humano termina aqui. Até a próxima e bons estudos!